Oi, gente! Quanto tempo que a gente não se vê, né? Agora com essa paralisação aí do Campeonato Brasileiro, São Paulo ficou alguns bons dias aí sem jogar, né? Jogou hoje pela Copa do Brasil, que é o jogo que a gente vai comentar, que é o jogo que a gente vai falar, que a gente vai hablar sobre, né? Porque foi um jogo legal, assim, de se analisar, teve bastante coisa pra gente comentar, principalmente sobre o trabalho do Zubeldia, né? Mas isso aí a gente vai falar com calma, né? Eu sempre falo isso, que a gente vai falar com calma. Enfim, hoje o Zubeldia mandou o time um pouco modificado, um pouco não, né? Basicamente modificado a campo. Eu imaginava que ele ia colocar o time titular, assim, que vinha atuando já em alguns jogos, justamente por causa do jogo da Libertadores contra o Tajeres, né? Que eu acho que é um dos jogos mais importantes que a gente vai disputar agora na sequência, porque é um jogo que o São Paulo precisa ganhar, porque vale a liderança do grupo e a liderança do grupo é importante. A classificação era importante? Claro, óbvio, todo mundo quer se classificar, mas assim, a liderança do grupo é importante também, principalmente por causa do sorteio. Eu acho que eu já falei isso aqui pra vocês. Então é muito importante que o São Paulo consiga se classificar em primeiro. Então tem que fazer um jogo perfeito contra o Tajeres, que vai realmente dar um norte aí pra gente do que o São Paulo almeja na temporada. No jogo de hoje, foi realmente um time bem modificado, né? Nem o Rafael jogou hoje, então ele entrou com o Jandrei, entrou com o Diego Costa, Ferrarese, Eric, Galopo, André Silva. Entrou com a equipe bem modificada mesmo. Eu esperava que ele fosse jogar com o titular, mas ele preferiu jogar com o time reserva. Acho que também por pensar que o jogo praticamente já estava ganho. Claro que assim, gente, no futebol tem que se evitar ao máximo falar que um jogo tá ganho, porque a qualquer momento tudo pode mudar. A gente sabe que futebol é muito dinâmico, é ali no momento que tá acontecendo, então qualquer coisa pode dar um desequilíbrio ferrado na partida e aí já colocar tudo que foi trabalhado por água abaixo, então a gente nunca pode contar com o ovo na cloaca da galinha, né? Enfim, apesar dos pesares, foi um jogo extremamente tranquilo, foi um jogo em que o São Paulo teve o poder, né, de não só o poder de criação, mas o São Paulo teve o domínio da partida, acho que a palavra correta é domínio. O São Paulo teve o domínio da partida do início ao fim. No começo ali o Águia começou a querer jogar, o São Paulo errava algumas coisinhas e o Águia tentava, mas depois o São Paulo tomou o controle do jogo e não soltou mais. Foi até o final assim. O Águia pouco assustou, poucas vezes chegou. E assim, gente, se eu posso dizer pra vocês que teve um melhor, sabe, um man of the match, pra mim, esse cara foi o goleiro do Águia. Sinceramente, sem clubismo nenhum. A partida que esse cara fez hoje é bizarro. Eu acho que claro que já deve ter existido, né? Mas eu acho que, assim, eu assistindo a jogos, né, do São Paulo, eu nunca vi um goleiro atuar tão bem, fazer tantas defesas, tantos milagres assim como adversário, tá? Porque eu vi Rogério Ceni, então eu vi aquele milagre do Chile, do Rogério Ceni, aonde ele é, né, extremamente lembrado até hoje, não só por causa desse jogo, mas por tudo que ele fez, mas esse jogo pra mim foi assim um marco, sabe? Do tamanho que era o Rogério Ceni. Ali eu tive noção do tamanho que era o Rogério Ceni. E assim, foi uma partida esplêndida, esplêndida do goleiro do Águia. Porque ele fez tanto, gente, ele fez mas tanta defesa que esse jogo era para ter terminado um 6-0. Terminou acho que 5-1 no agregado, mas era para ter terminado 6-0 só esse jogo. Somente esse jogo aqui. Porque ele fez assim, foram sequências de milagres que ele fez. Para mim a mais emblemática de todas foi aquela que ele fez 3 defesas em um lance só. Então, se tivesse que ter o melhor da partida, pra mim, com certeza iria pro goleiro do Águia. Porque poderia ter ficado pior pro time do Águia. Poderia, gente. Obviamente, poderia ter ficado muito pior. O São Paulo realmente perdeu muitos gols, só que tiveram outros gols que foram defesas espetaculares. Assim, o cara fez uma partida de alto nível, alto nível. E se eu tivesse que eleger, seria ele, com certeza, porque senão o estrago seria muito maior, porque o time do Águia estava assim completamente dominado. Teve até um momento da partida que eu relaxei, eu falei, gente, não vai acontecer mais nada aqui.
Porque o Águia não oferecia perigo. Acho que o que representou o time do Águia hoje, assim, na partida de hoje, foi um lance em que é um contra-ataque para eles e o cara tá completamente sozinho. Porque o restante do time tava lá na defesa. Parece que eles estavam rezando e orando o tempo todo para acabar o jogo logo, sabe? Pra ir embora. Eu tava com essa sensação, assim, eu acho que o pênalti meio que é um banho de água, jogou um banho de água fria neles. E assim, a gente pode novamente entrar em discussão sobre o lance do pênalti. Eu sempre venho aqui, sempre dou minha opção e sempre dou minha opinião e sempre falo pra vocês que eu tô mega aberta a escutar todas as opiniões possíveis. Pra mim, existe uma coisa chamada assumir o risco. Eu acho que quando você joga futebol e você sabe que tem trocentas câmeras filmando aquilo ali, principalmente do VAR, você tem que ter um mínimo de decência como jogador de futebol. Eu acho que você tem que ter QI, na verdade, né? Tem que ter QI para jogar futebol, principalmente na era do VAR. Porque assim, é incabível você empurrar o cara dentro da área e achar que não vai ser nada. Porque o juiz ali no olho, ele pode até achar que não foi e não dá o pênalti, mas é óbvio que o VAR vai chamar nessas situações. Gente, e não é porque, foi a favor do São Paulo. Se um jogador do São Paulo faz isso, na minha visão era pênalti. Porque você não pode ter um QI desse tamanho e ser tão burro de achar que você vai empurrar o cara, você vai fazer esse movimento aqui de empurrar o cara e o juiz vai achar que isso aí é normal. Que isso aí é jogada, é normal, é só jogo de corpo. Isso não existe, gente. Pra mim, é indiscutível esse pênalti. Indiscutível. Ele claramente desloca o Eric, ele coloca a mão nas costas do Eric. Se ia sair gol daquele lance, eu não sei. O goleiro podia fazer trocentos milagres, eu sinceramente não sei. Mas era uma chance clara de gol. E ele realmente meteu a mão nas costas do Eric. Então, pra mim, pênalti extremamente bem marcado. Pra mim não tem nem o que discutir. Ele não precisou nem de VAR pra marcar, porque não tem nem o que discutir. E o segundo gol do São Paulo foi de uma jogada trabalhada pelo Ferrarese, ele participou ativamente na construção, né, da jogada. Ele não só desarma o cara, que poderia ser um contra-ataque do Águia, ele desarma o cara, faz um desarme perfeito e ainda cruza na medida pro Eric fazer o 2-0 e aí o jogo, que já estava tranquilo, ficou muito mais tranquilo e o segundo tempo foi um segundo tempo muito de boa. Acho que foi o segundo tempo que eu mais assisti tranquilo, assim, de jogos do São Paulo, assim, dos últimos jogos, foi esse contra o Águia, porque estava controlado. Não oferecia perigo, não oferecia riscos para o São Paulo. Eu não tinha a sensação de que a qualquer momento o Águia ia fazer gol, ia botar fogo no jogo, porque nem tinha nem como fazer isso. Porque o Águia tinha que fazer... Terminou 5-1, né? O Águia tinha que fazer 4 gols para ir para os pênaltis e 5 gols para se classificar. Então era uma missão impossível. Teria que fazer o que não fez nos 2 jogos, né? E aí teve o gol do Juan, que na minha visão também foi muito bem anulado. Foi uma falta do Patrick, né? Ele fez a falta e eu achei que o gol foi bem anulado. Mas acho que esse gol talvez sirva para dar um pouco mais de confiança pro Juan, né? Porque eu percebo que ele tá sem confiança. Porque ele tem muita crítica, assim, sobre ele, sabe? Não só sobre ele, mas Galopo mesmo. Assim, num contexto geral, eu achei que o São Paulo se portou bem hoje. O São Paulo jogou bem, né? O São Paulo se posicionou bem, impôs o ritmo, não deixou de buscar o gol em nenhum momento, porque isso pra mim é o mais importante. Eu falei isso no Twitter, eu falei assim, hoje não é jogo pra brincar, pra achar que já tá ganho. A gente não pode desmerecer nenhum adversário. E o São Paulo realmente foi pra cima, e queria mais, e queria mais, e queria mais. É que assim, parou no goleiro, que o goleiro fez uma partida excepcional, parou no goleiro, e também teve algumas chances perdidas, né? Completamente. O Galopo perdeu um gol debaixo da trave, gente. Não existe um jogador que custou 30 milhões de reais pro São Paulo perder um gol daquele. Não existe. Não existe. Tem que fazer. Porque se é um jogo importante que tá ali no apertado, é uma chance que você não pode perder. De jeito nenhum. E assim, eu não passo pano pra jogador aqui, gente. Eu não tenho um jogador de estimação. Isso não existe comigo. Pra mim, se o jogador é bom, ele é bom. Se ele faz uma boa partida, ele faz uma boa partida. E assim, eu posso gostar o quanto for. Se eu tiver que vir aqui criticar, eu vou criticar. Adoro o Caleri. Mas se ele fizer coisa errada, eu venho aqui e critico. Eu não tenho problema com isso. Então, assim, não existe um cara que custou 30 milhões de reais pro São Paulo perder um gol daquele debaixo da trave.
Porque se fosse o Juan, tava todo mundo aqui criticando. Então, assim, a gente tem que aprender também a dosar as críticas, porque não adianta você jogar, despejar todo o seu ódio em cima de um garoto que tá basicamente não em transição, porque ele já subiu já tem um tempo, mas um garoto que vem sofrendo com as críticas. Não adianta você despejar todo o seu ódio em cima dele, enquanto tem André Silva perdendo gol, Galopo perdendo gol. André Silva hoje perdeu uns 3 gols fáceis, que se é o Caleri ali faria, pelo menos os de cabeça, sem sombra de dúvida. Galopo também. Então a gente tem que saber dosar as críticas. O pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Então a gente tem que saber dosar e saber falar, pô, o Juan fez uma partida ruim? Fez uma partida ruim, ok. Mas Galopo também fez. O André Silva também fez uma partida abaixo. E eu nem tô falando da partida de hoje, porque eu não achei que o Juan entrou mal hoje. Eu achei que ele buscou o jogo, eu espero que ele tenha confiança. Porque eu e o Johan enxergo talento, entendeu? Eu enxergo talento no Juan. Mas é isso, gente. Queria agradecer vocês de novo, a todo mundo que me assiste. Senta o dedo no like, gente, não custa nada. Curte o vídeo, compartilha, comenta. Se inscreve no canal, se você não é inscrito aqui, se inscreve. Compartilha com a sua família, sabe? Mostra aí pra galera. Ó, uma São Paulina falando de futebol. Sério, o canal tá crescendo cada vez mais e eu só tenho a agradecer vocês por isso. Eu só tenho a agradecer vocês por esse crescimento do canal. Sei que a gente vai explorar muitas coisas ainda. Juro pra vocês que vou focar em trazer mais coisas pro canal, é porque realmente tá complicado a minha vida, tá uma loucura, mas eu vou focar em trazer mais conteúdos históricos. Eu tô com um projeto bem legal que eu tô desenvolvendo ainda, que vai ser um projeto que, assim, pra ser honesta pra vocês, eu nunca vi ninguém fazer aqui no YouTube, que trabalha, assim, com São Paulo. Eu nunca vi ninguém fazer. Acho que eu vou ser a primeira pessoa, mas é um projeto extremamente legal, que eu só tô verificando, assim, as últimas informações pra fazer. Então, peço muita paciência de vocês. Eu vou trazer mais conteúdo pro canal, eu vou subir mais vídeos. Prometo que vou subir, pra deixar vocês sempre informados das coisas que acontecem. Se eu não subir vídeo, eu subo Reels, ou eu subo... Reels não, né? Aqui é Shorts. Subo shorts aqui, igual na situação do Rafael. Eu vou estar sempre trazendo esses conteúdos aqui pra vocês, só que eu preciso saber também se vocês querem isso, se vocês querem que eu traga conteúdos diferentes e o que vocês querem que eu traga. Então, deixa aqui nos comentários, me dê sugestões do que vocês querem que eu traga, se eu fale de jogadores importantes da história do São Paulo, se eu traga a história do São Paulo. Deixa aqui que eu vou fazer episódios no canal de acordo com o que vocês escolherem aqui, tá? Então, não esquece de participar, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal, além de pós-jogo, porque o pós-jogo já é fixo. Um beijo grande e até a próxima!